Utilizando o conhecimento astrológico, como é que a gente pode compreender a necessidade que algumas mulheres que transformaram a luta feminista durante a história, aquelas que realmente foram as desbravadoras que abriram as portas, como é que essas mulheres, em épocas em que trabalhar para o lar, ser dona de casa, se dedicar única e exclusivamente à família, resolveram romper essas barreiras. Da mesma forma que dentro da história a gente vê homens fracassados, homens que não se sentiram capazes, que não tinham aquele tino para os negócios ou que não sabiam administrar bem o dinheiro, que iam lá e se suicidavam, tiravam sua própria vida. Quando a gente olha para o nosso mapa, para o nosso manualzinho cósmico, a gente vê ali tendências. Então, por exemplo, uma mãe de família, lá nos anos 50, que a função dela era única e exclusivamente cuidar dos filhos e da família e preparar a janta para o marido quando ele chegasse do trabalho. Imagina uma mulher capricorniana, com o Sol na casa 10, com seu ascendente ali em Áries, com Saturno na casa 2, com Marte na casa 7, em Libra. Como é que uma mulher com um exemplo de mapa como esse que eu estou chutando aqui, provavelmente se sentiria? Seria uma dona de casa extremamente frustrada, cheia de energia, com uma capacidade incrível de administrar os seus negócios. Essa mulher com certeza teria um perfil feminino, mas ali de alguma forma na sua personalidade está escondida uma personagem super empreendedora, com uma capacidade incrível de criação. Imagina uma mãe de família tendo Sol em Aquário, com Urano na casa 6, com uma Lua em Capricórnio. Imagina essa mulher presa às tradições do lar. Ou imagina um Urano na casa 4 para uma mulher antigamente. O quanto que isso não era difícil, você ter que viver ali as regras de uma sociedade que estava ali te tolhindo, que da mesma forma acontece com mapas masculinos, de homens. Quem disse que Lua só representa a mulher? Não, homens também têm Lua no seu mapa. Existem homens que têm uma sensibilidade incrível. Tudo bem, eles não dão à luz, eles não amamentam, mas eles têm sensibilidade. Eles têm um amor incrível dentro deles. Eles têm uma fragilidade também. Então os homens também sofrem com essa questão de separatismo, com toda forma de preconceito. Por que que um homem não pode ser sensível? Por que que um homem não pode ser um homem do lar? Um homem que vá para a cozinha e cozinhe e faça um belo jantar para a mulher? Claro que os papéis podem se inverter, mas é importante lembrar que existe a natureza do homem e a natureza da mulher. São naturezas diferentes, onde a própria fisiologia detecta essa diferença. Onde na própria força bruta, na força animal, no pegar um peso, a gente percebe que existem mulheres que não conseguem pegar muito peso, ou fazer um trabalho muito pesado, ou ter uma mesma velocidade que um homem alcança numa corrida. No esporte a gente vê muito isso, a diferença é notável de uma explosão masculina e uma explosão feminina, de músculos, de ação, de início, de partida, de força, de velocidade. Então existe a questão biológica muito forte ainda. Mas quando a gente fala de alma, quando a gente fala de espírito, a gente não vê tanta diferença. O que limita, o que diferencia ainda o homem da mulher é a questão fisiológica. É claro que existe essa diferença e a gente tem que respeitar isso também, mas simplesmente respeitar e não pré-julgar, ou dizer que um tem que fazer de uma forma e o outro tem que ser de outra forma. Todos nós temos que trabalhar o nosso lado feminino e o nosso lado masculino dentro do mapa. Os movimentos que nós temos, feministas, os movimentos machistas também, que estão aí, que é uma briga sem fim, da mesma forma que aconteceu com a homofobia, a libertação dos homossexuais. Os homossexuais hoje estão livres, podem ser o que quiserem ser. Claro, não dá para escandalizar abertamente, mas dá para jogar para fora, ou pelo menos conversar hoje com o pai, com uma mãe, com um membro da família, a respeito dos seus sentimentos e das suas verdades sexuais. Não escolhas, mas verdades. Porque os desejos e a atração não é uma questão de escolha, é uma questão de ser. E o ser humano, ele simplesmente precisa ser. É claro que para que as coisas aconteçam no mundo, é preciso de uma energia ariana, de uma energia que rompa, que é um pouco bruta, que é um pouco violenta,
que é descontrolada, que é imatura. Então a coisa vai lá e se rompe. Então as mulheres na luta pela igualdade foram com muita sede realmente para conquistar o seu lugar. E conquistaram, mas claro, muitas coisas foram feitas de forma imatura e que hoje, a mulher de hoje paga um pato por isso. Porque hoje a mulher não deixou de ser mulher, não deixou de ser mãe, continua tendo obrigações com filhos, com casa e além de tudo ainda tem que cuidar de uma grande carreira e manter esta imagem, porque a mulher se cobra muito mais que um homem. Porque a mulher não pode cair, a mulher não pode falhar. O homem pode, ele tem direito a isso. A mulher se falha dentro do sistema hoje, ela vai se tornar estatística. E estatística significa, no momento que as mulheres ocuparam o poder, começou um declínio. E isso não pode acontecer. Então é uma pressão muito grande nas costas dessas mulheres. Mas tudo está se ajustando porque teve essa primeira ação, teve essa primeira energia, para depois as mulheres começarem a conhecer um pouquinho melhor o papel delas. E aí sim começar a entender, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que trabalhar isso. E eu acho que o caminho natural da coisa é simplesmente os homens e as mulheres entenderem que, cara, não adianta. Basta você ser o que é, basta você seguir o seu coração, as suas vontades, aquilo que te faz feliz. É só a gente se permitir ser o que a alma pede para ser. E é isso que eu acho que essa geração futura está começando a enxergar. E que a própria internet, o próprio YouTube está ajudando muitas pessoas a encontrarem esse caminho e a poder criar de uma forma própria, única, expressando a sua personalidade naquilo, deixando a sua assinatura naquilo que está fazendo, mas fazendo um bem enorme para a grande massa, porque está dando coragem para outras pessoas, às vezes ligarem uma câmera e começar a fazer um artesanato, ou começar a cantar, ou a produzir um show, ou a trabalhar com moda, ou ser um homem que faz coisas incríveis nos cabelos ou com maquiagem, mas ainda assim é hétero, porque não precisa ser gay para gostar desses assuntos. Dia 8 de março está aí para representar e lembrar a luta que as mulheres lá atrás tiveram para que elas conquistassem o seu lugar. Mas o importante é a gente lembrar que, independente dessas datas e da importância que cada um teve no papel da história, é lembrar que cada um tem uma personalidade, cada um tem um desejo próprio, tem um dom próprio, tem um mapa próprio ali. E que cada um é diferente, cada um tem necessidades diferentes, independente de sexo, independente de gênero, independente de cor. Ou seja, basta a gente entender e respeitar a nossa personalidade, ouvir o nosso coração, entender as nossas ações olhando para o nosso Marte, olhando para a nossa Vênus e procurando entender quais são os nossos reais valores, olhando para a nossa lua e respeitando o que a nossa lua, o que as nossas emoções, o que o nosso instinto materno ou simplesmente os nossos instintos pedem, ou então olhar para o sol e ver aonde está o nosso poder de criação, de sermos criadores de algo, de dar vida para algum projeto, para alguma ideia, para alguma qualquer coisa. O sol realiza. É olhar para o nosso Saturno e a gente vê aonde que existe uma força que faz com que a gente se torne bom naquilo, que a gente pode vir a aprimorar, construir aos poucos no mundo sólido e real. Onde que estão as nossas limitações, aonde a gente precisa amadurecer. Quando a gente olha para Júpiter, aonde que estão as nossas sortes, aonde a gente consegue expandir, o que está aberto para a gente, quais são as nossas filosofias e as nossas ideias. Olhar para o nosso Plutão e ver, ei, qual é o meu verdadeiro poder, aonde eu exerço um poder de renascimento, um poder de fênix, um poder de superação de crises. Quando a gente olha para o nosso Urano no nosso mapa, como que a nossa mente universalmente falando funciona e como que essa mente universal pode ser jogada ali para Saturno, para que o próprio Saturno consiga concretizar isso neste plano, ou seja, pegar as nossas ideias do futuro, aquilo que a gente intui, aquilo que a gente percebe que está vindo, as tendências que podem vir a explodir, inventar coisas, fazer coisas completamente diferentes, talvez conseguir entender uma linguagem, sei lá, alienígena, ou de seres extremamente evoluídos que mandam um recadinho para a gente, para poder trazer para cá, para o planeta poder conseguir evoluir. Todo mundo tem Urano no seu mapa, então é tentar entender o que o seu Urano está querendo te informar a respeito do futuro.
Quais são as informações que a gente pode transformar, inventar algo novo, pegar uma coisa já existente, transformar, mudar de forma, mudar de cor e simplesmente nascer algo completamente novo dali. O Sol em Leão cria, Urano em Aquário, o oposto complementar de Leão, recria, reinventa, recicla, refaz de uma forma melhorada, de uma forma que sai de um laboratório e simplesmente entra numa rede social e todos têm acesso àquela informação. Isso é Urano. E Netuno, o que é Netuno? Geralmente é aquele que é colocado em último, porque ele é aquele que dilui tudo isso, que dissolve toda a realidade, que faz com que nós enxerguemos o que está por trás de toda forma. Qual o verdadeiro sentido de tudo isso? Então é a gente olhar no nosso mapa e ver onde é que está Netuno, em qual casa, em qual signo. O que a gente precisa enxergar por trás dos bastidores? Quais formas físicas nós precisamos ultrapassar para entender a forma energética, a forma vibracional daquilo ali? Então nós temos tudo isso no nosso mapa. Cada um tem o próprio mapa. Cada um tem o seu próprio manual cósmico. E se a gente respeitar isso, talvez no futuro a gente não precise mais ir para as ruas, brigar, lutar, escandalizar, xingar, apontar dedo, ou dizer que o mundo está chato, ou apontar aquilo que a gente acha que é certo ou aquilo que a gente acha que é errado. Se todo mundo simplesmente for o que é, pronto, tudo fica bem. Espero que esse vídeo seja útil aí, principalmente para o dia 8 de março, que a gente consiga colocar a mão na consciência e entender que cada um precisa ser aquilo que realmente sente, que existem mulheres que vão ter necessidade de sair para o mundo, de conquistar status, de trabalhar o seu Urano e trazer isso para Saturno para que ele concretize no mundo, para que ajude várias pessoas, assim como vão ter mulheres que vão querer ficar em casa, que vão querer cuidar dos seus filhos, que querem amamentar, lembrando que existem os trânsitos são os planetas que estão em movimento, e esses planetas que estão em movimento no céu, eles influenciam o nosso mapa natal. É por isso que tudo está em constante mudança na nossa vida, porque existem os planetas também, os trânsitos que estão ali influenciando na nossa caminhada. Então existe um Júpiter hoje em Virgem, existe um Plutão em Capricórnio, existe um Urano em Áries, existe um Netuno em Peixes, ou seja, esses planetas geracionais estão aí, né, mexendo bastante com todos nós, com toda a humanidade, com toda essa célula chamada Terra. E obviamente esses planetas estão influenciando também na nossa própria vida, nos setores em que esses planetas se encontram no nosso mapa. Então é sempre bom estudar, é sempre bom entender que nós estamos também em constante mudança e respeitar isso, porque todos mudam o tempo inteiro. Lembrando que Saturno está em Sagitário. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba. Aqui do lado estão todas as redes sociais vinculadas ao Encontros Astrológicos. Então, se vocês quiserem seguir, tá tudo aqui do lado. Aqui embaixo tem o meu site, deboramexica.com.br. Caso vocês queiram montar o mapa de vocês, eu vou deixar no izinho aqui um vídeo ensinando vocês como montar o mapa de vocês. Caso vocês não tenham o mapa de vocês ou tenham alguma dúvida de como fazer isso, dentro do meu site tem como vocês montarem o mapa de vocês. Então, eu vou deixar o videozinho aqui para vocês irem lá. E para aqueles que não são inscritos no canal, eu convido que vocês se inscrevam, que no momento que você se inscreve no canal, você acaba sendo notificado sempre que eu envio um vídeo. E aqui embaixo eu vou deixar também um próximo vídeo, que pode ser uma grata surpresa para vocês. É só clicar aí ou no box de informação, vocês vão ser direcionados para esse vídeo, tá bom? Um forte abraço para todos e até os nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!